Vamos lá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aí no curso EAD de Mecânica Industrial, né? Mecânica Geral. Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre os micrômetros, né? A gente continuou. Nas primeiras a gente falou sobre a metrologia, depois paquímetro e agora micrômetro. Certo? E teve rugosidade também. Aí, agora, dos micrômetros, o que acontece? Aqui nos micrômetros, a gente entra numa fase diferente nos instrumentos de medição. Por quê? Porque os micrômetros são instrumentos de precisão. Aí, se alguém tiver entrado naquele Saiba Mais, aprofundado, porque a gente estava comentando aqui antes do início da gravação da aula, o que acontece? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês a linha temporária aí, tracejado. O que acontece? Eu tenho que são instrumentos de precisão. Instrumentos de precisão não vai ter polegada fracionária. Por quê? Quem tiver tido curiosidade, a gente passou lá pela conversão de unidades, como que faz a leitura da polegada fracionária, como que converte. Depois o paquímetro foi só o de milímetro, aí o de polegada ficava como saiba mais. E o micrômetro, ele fez a mesma coisa, o de milímetro e o saiba mais ficou de polegada, né, como complemento. Porque a maioria das indústrias usa o de milímetro mesmo. Por quê? Porque é uma unidade que tem uma precisão maior, os instrumentos são mais precisos, e quem tiver tido curiosidade vai ter percebido que o paquímetro eu tenho de polegada milesimal e polegada fracionária. O micrômetro só tem de polegada milesimal. Por quê? Porque se você pegar nas aulas lá, tem aquela questão, vou converter a menor divisão da polegada fracionária, que é 1/128 de polegada. 1/128 convertido para milímetro dá um valor muito grande, se não me engano, dá aproximadamente 0,2 de milímetro. Então é muita coisa. Se você olha na empresa uma tolerância de fabricação no desenho, você vê que vai estar lá na casa de centésimos ou milésimos, numa montagem de um eixo, por exemplo, o sistema tem que deslizar com mínima folga, não pode ter muita folga. Ou, às vezes, você tem que montar com ajuste com interferência, então a tolerância entra numa outra situação. Então, por isso que a gente tem aqui que são instrumentos de precisão, que consta basicamente de, o que acontece? Eu tenho um parafuso micrométrico aqui dentro, então esse sistema aqui, ó, esse sistema aqui, lá dentro dele eu tenho um parafuso micrométrico. O que é um parafuso micrométrico? Ele vai avançar conforme gira a porca, por exemplo, ou a porca parada e girar o parafuso, ele vai avançar milimetricamente na casa de milésimos, com altíssima precisão. Então, por isso que eu falo que eu tenho um parafuso micrométrico. Por quê? O nome do instrumento, micrômetro. O micrômetro, ele vai estar alcançando uma precisão, uma resolução, né? Lembrando que tem uma brincadeira, atividade aqui do integrado, por exemplo, que é uma dica de estudo para vocês. Às vezes você está lá num conteúdo e você quer treinar ou dar uma estudada na matéria, à medida que você está lendo uma matéria, você faz o seguinte: você monta um dicionário técnico da matéria, você vai anotando os termos importantes ou interessantes, ou as palavras-chave no decorrer do texto, da disciplina, da matéria, e depois você vai explicando ela, como se você estivesse montando o seu dicionário técnico do seu estudo. Certo? É uma ferramenta boa também, além do pessoal que conhecer sobre mapas mentais também, dependendo do assunto, ajuda bastante em qualquer estudo também. Aí, então, nós temos aqui instrumentos de precisão, que consta basicamente de um parafuso micrométrico capaz de se mover ao longo do próprio eixo. Então, você movimenta aqui, ó, você gira essa parte aqui,
do micrômetro e ele movimenta milimetricamente o fuso, certo? Mas por quê? Eu estava até esquecendo, o nome do micrômetro. Micrômetro está relacionado com a unidade micrômetro. Micrômetro, o que é o micrômetro? Você tinha lá metro, a milésima parte do metro é o milímetro, a milésima parte do milímetro, ou a milionésima parte do metro, então você pega 1 milésimo de milímetro, é onde você tem 1 micrômetro, certo? 1 micrômetro. Então, o instrumento que alcança esse grau de precisão, de resolução, o que é a resolução? É aquele termo que a gente tinha lá no começo, tinha algumas palavras já. Resolução é a precisão ou a menor divisão que o instrumento consegue obter, certo? Então, no caso do micrômetro, ela vai coincidir com 1 micrômetro, quer dizer, 1 micrômetro, a precisão vai ter de 1 micrômetro, ou 1 milésimo de milímetro, certo? Então, consta basicamente de um parafuso capaz de se mover aqui dentro, e ele movimenta o fuso aqui, ó, o fuso. Ele vai movimentar esse fuso aqui, empregado para medir espessuras de lâminas e diâmetros de fios ou tubos. Então, ele é feito por uma peça de aço baque em forma de U. Aqui, ó, essa peça. E ela tem uma capinha, certo? Então, ela tem essa capa. Aí, essa capa aqui, ela vem para ajudar a isolar termicamente o próprio material dessa peça em formato de U aqui. Fica por baixo. Para quê? Para evitar variação de temperatura. Por quê? Dependendo de alguns graus, ela pode afetar a precisão da medida. Por quê? Porque essa variação da medida da peça pode estar dentro lá dos milésimos, dos centésimos, depende do tamanho, das dimensões da peça e quantos graus ela variou. Por quê? Para uma peça que foi fabricada lá na Antártica, por exemplo, ela ter o mesmo tamanho, independente da temperatura do ambiente, ela ter o mesmo tamanho da peça fabricada lá no deserto do Saara. Então, ela está lá, uma está menos 60 graus, o outro mais 60 graus. Então, você vai ter os dois extremos ali. Só que o laboratório de metrologia, o controle das medidas da peça, é feito num laboratório de metrologia, por exemplo, que tem a temperatura controlada. Então, os laboratórios de metrologia vão estar a 22 graus Celsius, se não me engano. Tem lá a medida, a unidade padronizada, a escala, né? A temperatura, que é essa parte aí dos 22 graus Celsius. Aí você controla a medida de todos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos: batente, fuso, face de medição, o range. O que é o range? Aqui eles chamam de range. Range é a palavra em inglês, que é range. Então, range é a amplitude de funcionamento do instrumento. Então, no caso do micrômetro, a gente vai observar que lá no paquímetro era de 0 a 120 milímetros ou 0 a 150 milímetros, geralmente. Aqui ele vai trabalhar a cada 25 milímetros. Como assim? Eu vou ter micrômetro de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 e assim por diante. Ok? Então, eu vou ter de 0 a 25 milímetros. Aqui no caso é a resolução do instrumento, então aqui eu tenho 1/100º de milímetro, que é a precisão, ou também chamada resolução do instrumento, tá? Aqui eu tenho o isolante térmico, a gente já estava lá no texto falando, o arco em aço baque aqui, a trava, que é quando você movimenta ela para travar o movimento de quem? Do tambor. Travou o movimento do tambor, eu consigo mexer na trava para não movimentar, para travar a medida. Aí, uma vez travada a medida, nós conseguimos vir aqui, bainha e tambor, nessa região aqui, e fazer a medição. Mas como que vai fazer a medição? Tem um procedimento. E é importantíssimo o uso de quem? Deixa eu me achar aqui. Da catraca. Então, a catraca é importantíssima aqui,
nessa utilização, tá? Por quê? Porque ela vai dar um controle da pressão. E temos a seguinte situação, vê? Aí, o que nós temos aqui? Micrômetros, os tipos de micrômetros. Existem micrômetros especiais, com sensores de medição, são utilizados para as mais diversas operações, como medição de roscas externas e internas, módulos de engrenagem, rasgos de chaveta, e dentre outros, certo? Então, aqui eu já tenho, perdão, eu já tenho alguns tipos aqui, ó, micrômetro de, opa, de onde que eu tô? Aqui, micrômetro de profundidade, micrômetro para medição com pontas substituíveis, por exemplo, para fazer medição de uma rosca. Então, um dos exemplos de um tipo de ponta, aqui, ó, a ponta para poder medir a rosca de um parafuso, certo? Então, eu tenho esse daí. Depois eu tenho tipos de micrômetros. Então, eu tenho micrômetro para estrutura de espessura de paredes de tubos. Então, ela tem um lado redondo e um lado reto. Para quê? Para justamente pegar a parede. Por que a parede? Olha aqui, se eu tenho uma parede reta e uma parede curva, então eu tenho que ter um lado curvo e um outro lado reto. Aí eu tenho para medição, por exemplo, de engrenagens, micrômetro com paquímetro, com bico tipo paquímetro, para medidas internas, e outro exemplo aqui para medidas internas também ali, para medição. Em alguns casos, eu posso chegar a um paquímetro, por exemplo, aqui, esse exemplo grandão aqui em relação ao tamanho aí da pessoa, que é o paquímetro, por exemplo, o paquímetro não, perdão, micrômetro de 2 metros, certo? Aí quanto que ele vai medir? De 0 a 2.000 milímetros, por quê? 2 metros vai ser equivalente a 2.000 milímetros. Não. Todo micrômetro, ele vai ter um range, uma distância que ele consegue movimentar de 25 milímetros. Então, como que vai dar nesse paquímetro de 2.000 milímetros, que é 2 metros? Então, eu vou ter um paquímetro não, perdão, de novo. Estou com paquímetro na cabeça, que eu tenho que separar depois para levar para vocês aí. Aí, sexta-feira, a gente vai encontrar. Aí, o que acontece? Eu vou ter o micrômetro de 1.975 milímetros a 2.000 milímetros. Então, ele vai ter um curso de 25 milímetros. Não importa se é 1.975 a 2.000 ou se é de 975 a 1.000 milímetros, que aí seria um micrômetro que vai pegar essa amplitude logo antes de chegar a 1.000 milímetros, ou 1 metro, certo? Então, eu posso ter esse caso aí, desse micrômetro gigante, né? Aí, aqui eu tenho a explicação da parte dos micrômetros, como fazer o passo a passo. Só que é o seguinte, eu posso ficar aqui lendo tudo, mas eu vou comentar as principais partes, porque isso daí vai ficar de referência para vocês estudarem, né? Tem a imagem lá dessa apresentação, tem uma apresentação que ela dura um pouco mais, tem mais explicado, mais vídeos, então ela serve de referência. Eu vou explicar direto já no exercício. Por quê? Porque aí vocês vão estar visualizando o micrômetro com o que está escrito nessa parte de baixo. Como utilizar o micrômetro. Lembrando que eu tenho o site do Stefanelli, é bem interessante, ajuda demais. Então, eu tenho aqui que a gente falou, capacidade do micrômetro. Os micrômetros são de 25 milímetros, ou, no caso da polegada, de 1 polegada de amplitude, tá? A distância. Então, eu tenho lá, variando a cada 25 em 25 milímetros, ou de 1 em 1 polegada, podendo chegar a 2.000 milímetros ou 80 polegadas. A resolução, então, o que significa resolução? Menor medida.
Então, a resolução dos micrômetros podem ser de 1/100º e 1 milésimo de milímetro, ou na polegada de 1 milésimo de polegada até 1/10 de milésimo de polegada. Então, só que a forma de ler é a mesma, só que a divisão das escalas do micrômetro para cada unidade são diferentes, para polegada e para milímetro, tá? E aplicação, onde a gente tem aplicação, os mais diversos tipos de peças que requeram precisão em suas medidas. Então, o que acontece? Eu preciso, a aplicação é onde eu tenho que ter uma precisão maior, um controle de medida maior, tá? Qual que é o passo a passo? Colocar o objeto a ser medido entre as faces da bigorna e da ponta móvel do instrumento. O que é a bigorna e a ponta móvel do instrumento? A gente tem aqui, ó, que ele fala, ó, bigorna é esse batente e a ponta móvel é essa ponta, porque essa fica parada e a outra do outro lado, ela movimenta para fazer a abertura e fechamento do micrômetro. Certo? Aí nós temos isso daí. Aí, essa parte ali que tinha batente e fuso é justamente essa questão entre as faces da bigorna e da ponta móvel do instrumento. Qual que é o processo? A gente vai ver aqui, ó. Resolução. O uso do micrômetro em milímetro com resolução centesimal. O que vai acontecer? Uma medida feita no micrômetro, que eu tenho uma referência de micrômetro, o que vai acontecer? Vou dar até um zoom aqui para ficar melhor de nós visualizarmos o micrômetro. O micrômetro, ele vai ter aqui, ó, o range, como nós vimos, 0,25, resolução de 1/100º. Como que é feito? Vamos lá, ó. Vou falar devagar, porque depois tem isso lá nos vídeos também para revisar ou para anotar. Que é o quê? Você faz a medição do micrômetro, primeiro, face do tambor, leitura da bainha. Então, eu venho na bainha aqui e vou olhar a face do tambor. Onde que parou a face do tambor? Nesse caso aqui, ó. 5,5, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10. Então, tem 10 milímetros, leitura da bainha. Depois, eu vou pegar linha de referência da bainha e leitura do tambor. Então, eu vou pegar esse traço do meio aqui, do lado da bainha, bem central, e ele vai me indicar a posição que parou aqui o tambor. Então, aqui no tambor, o que eu vou ter? Eu vou ter lá 30, e 1, e 2, e 3. Passou do 33, não chegou no 34. 33, 34, por quê? Aí a gente vai perceber que no tambor, como é a última leitura do instrumento, já coincide com a própria resolução dele, 1/100º. Então, 33 vezes a menor divisão, que é 1/100º, por quê? Porque ela está aqui já. Então, 1/100º. Então, eu tenho aqui a unidade, a escala da bainha, que é de meio e meio milímetro. Então, aqui eu tenho 0, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5. 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Aí são as divisões da bainha. Aí, como é de menor divisão, são meio milímetro, a gente divide depois pela quantidade de divisões do tambor. Então, tem a explicação lá falando que no de milímetro eu tenho 50 divisões do tambor que gira, né? Então, meio milímetro dividido por 50 dá justamente a resolução do instrumento, que é 1/100º. Então, aqui eu pego 33 para 34, passou 33, não chegou a 34. Leitura do tambor, 33, o quê? 33 vezes a resolução aqui nesse caso, que é 1/100º, então são 33 centésimos. Aí 10 milímetros mais 33 centésimos, o que nós temos? Aqui, ó, 10,33. Nesse caso ainda estaria incorreto, por quê? Porque não tem a unidade na frente. Então, quando eu estou aqui com o pessoal, eu sempre cobro a unidade, ok? Então, eu tenho aqui micrômetro
de milímetro aqui, resolução centesimal. Então, eu tenho esse sistema aqui do micrômetro de milímetro com resolução centesimal. Como que é feito? Vamos lá. Aqui eu tenho um outro exemplo de um outro micrômetro que foi desativado já há algum tempo, certo? Então, eu tenho aqui. Esse micrômetro ele é um pouco diferente porque ele tem umas escalas aqui que vai fazer a diferença na hora que esse micrômetro aqui, apesar de estar bem desgastado visualmente, está sem a trava ali, ele é um micrômetro de 0,25, porém com resolução de... É difícil de enxergar aqui, tá? A imagem tem que estar boa, a tela maiorzinha para conseguir enxergar. Aqui está marcando, quer ver? Vou aproximar aqui, ó. Atesta que ele é um micrômetro com resolução milesimal, certo? Na bainha e no tambor, ok? Então a marca dele em size, o range dele de 0 a 25 e a resolução dele de 1/100. Ah, outra dica. Quando você vai fazer a leitura não. Ixi, saiu aqui, pera. Agora vou colocar de volta aqui. Isso. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que é mais difícil sem querer. Ui, perdão. Pessoal, seguinte, o uso do micrômetro em resolução centesimal, o que acontece? Só ficou faltando uma coisa da leitura. Fizemos a leitura da bainha e a leitura do tambor. Somamos, achamos o valor. O que acontece? Nesse processo, quando você vai encostar o tambor para realizar a medição, tem um detalhe muito importante que acabou ficando para trás, que é o que? Aqui no final, ó. Girar o tambor, deixa eu colocar aqui, girar o tambor, opa, passou. Girar o tambor até que as faces encostem no objeto suavemente. Então, você vai encostar suavemente com o tambor e aquela catraquinha atrás, você vai dar 2 voltas. Por quê? Utilize a catraca que fornecerá a pressão necessária para a medida. A mão nossa varia muito para dar a pressão, o apertozinho de medição. Então, o micrômetro tem essa referência na catraca. Por quê? Você vai girar, mesmo que você dê uma girada um pouco mais forte ali, ela vai conseguir ajustar a tensão, o aperto para fazer realizar a medição. Entendeu? Então é muito importante isso daí para conservar o instrumento, tá? O resto foi o que eu tinha mostrado da leitura. Então eu tenho aqui resolução centesimal, os 2 exemplos aqui. Aí eu tenho um exemplo aqui do micrômetro, ó. Eu tenho um micrômetro aqui, que ele vai medir, ó, vou pôr aqui na unidade. Primeiro, face do tambor, leitura da bainha. Então, tem lá 15,5, 16,5, 17,5. 17,5, ó, 17,5. Aqui ele está separando os meios, mas muito comumente esse traço dos meios, eles ficam todos virados para um lado, principalmente quando tem o none ali depois no micrômetro, tá? Então eu tenho aqui 17 milímetros e meio, e depois eu vou fazer a leitura da linha de referência no tambor. Então, vou ter 31, 32. Beleza. 32 o quê? Centésimos de milímetro. Ok? Então, eu tenho isso daí e somo 17,50
mais 0,32. Então, vai dar 17,82. Aí eu tenho aqui, ó, o cálculo, tá aqui. Ó. Aí. Leitura das escalas dos inteiros, dos meios, que normalmente eu já passo para o pessoal, as duas. E a escala centesimal do tambor. Por quê? Porque ela é centesimal, todos de milímetro. E embaixo, leitura total, somando, certo? Então, aí eu tenho um exemplo de leitura. Vamos fazer mais um aqui. Aqui. Aí volta. O outro exercício aqui, ó. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó, 5, 10, 15, 20, 20,5, 21, 21,5, 2, 22,5, 3. Então, 23 milímetros inteiros, nenhum metade, então 23 milímetros, mais 5, 6, 7, 8, 9, parou no 9. Certo? Exatamente. Então, vai ser 9 centésimos de milímetro. Resposta final, 23, não tem metades, então 23 mais 0,09 milímetros, 9 centésimos de milímetro. Então, eu tenho que a leitura final é 23,09 milímetros, tá? Aí, esse é o da leitura centesimal. Dica, aí você pode pegar e entrar no site do Stefanelli, né? Começa com S mudo, Stefanelli com 2 L's, e S mudo no início. Então, eu tenho aqui no micrômetro. Aí, o que eu vou ter depois? Aqui depois. Opa! Eu vou ter os micrômetros. Depois eu vou ter o micrômetro com resolução milesimal. Qual que vai ser a diferença? Nossa, outro micrômetro para estudar. Lê do engano. Por quê? O range aqui, no caso, tem os mesmos. A resolução que muda. Porque o outro era 1/100º, esse é 1 milésimo. Como que eu consigo esse 1 milésimo? Simples. Tem uma formulinha. Lembra que a gente fez a conta do outro? Era o quê? A menor divisão da bainha dividido pela quantidade de divisões do tambor. Então, meio dividido por 50, cada divisão do tambor vale 1/100º. 1/100º dividido pela próxima etapa, que é as 10 divisões do nônio. Então, você pega 1/100º dividido por 10, eu tenho 1 milésimo de polegada. E ele segue o mesmo princípio de funcionamento de um nônio de paquímetro mesmo, porém é um nônio circular aqui. Tá? Então, eu tenho a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? A leitura da bainha e do tambor é a mesma. Só que qual que é o ponto-chave? Qual que é a dica para vocês? O quê? Quando for fazer a leitura de qual traço do nônio coincide com o traço do nônio, que coincide com o traço do tambor, você vai olhar para a terceira casa decimal, que é a casa dos milésimos, que é a resolução. Aqui, ó. A própria resolução está aqui, ó. 1 milésimo de milímetro. Certo? Então, eu vou ter essa resolução e o valor da terceira casa decimal, o outro ia até centésimo. A terceira casa vai estar no nônio, no nônio do micrômetro. Então, o nônio, ele vai me dar essa precisão, essa resolução de 1 milésimo de milímetro, ok? Então, aí a gente tem, como que faz a leitura? Vamos dar uma olhada aqui. Micrômetro de milímetro, resolução milesimal. Então, está explicando justamente aqui essa parte de como funciona o micrômetro de milímetro com resolução milesimal. Aí aqui, o que eu tenho? Exercício. Só que esse exercício tem em mente que você não está vendo o micrômetro, somente as escalas de medição que compõem o micrômetro, tá? Então, esse aqui é mais só um exemplo didático.
por isso que nós vemos aqui na escala do tambor, ela está, aqui, ela está aberta aqui, ó. Então, ela não está circular, mas é como se eu pegasse o círculo e abrisse ele. Certo? Então, eu vou ter lá 30, 25, 25, 10, 5, 10, 5, 0, 45. Então, o que, que eu tenho aqui? A linha é a bainha, faço do tambor leitura da bainha. Então, aqui eu tenho 15,5, 16,5, 17,5, 18. 18, leitura da bainha. Leitura do tambor. Aí eu vou pegar 5, 6, 7, 8, 9. Passou do 9, não chegou no 10. Então, leitura, 9 o quê? Centésimos de milímetro. Aí tem aquela dica que eu comentei com vocês da terceira casa. Por quê? Faz a leitura como se fosse centesimal. Tipo, 18,20 só. Depois você soma com 0,09 centésimo. E a letra C aqui, nesse caso, ela é de milésimo. Então, você sabe que a única casa decimal que vai ter a leitura do nônio é a leitura justamente da letra C. Então, ela vai ser 6 centésimos. Tem que cair na terceira casa decimal. Aí depois você colocaria os zeros em cima. Teria que ser 0,006. Aí o total, eu somo 18 mais 0,090 mais 0,006. Ok? Então eu tenho essa composição. Às vezes tem que ser um trabalho em equipe ali para juntar as medidas, né? Anotando para somar e garantir que não está errando na leitura. Bom, então aqui eu tenho a representação na imagem de onde está o A, o B e o C. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para comentar, é só falar aí, a gente vai esclarecendo também. Ok? Deixa eu ver. Então, eu tenho depois. O sistema inglês. Só que o sistema inglês vai ficar só como complemento mesmo, né? Então, ela parte não vai utilizar. Aí eu vou só aproveitar, vou comentar aqui. E se quiser, eu vou fazer mais um exemplo de cada aqui. Certo? Eu vou fazer uma outra janela aqui. Eu acho que vai ficar bem melhor aqui. Ok? Aí eu tenho. Deixa-me ver aqui, que eu vou voltar da apresentação aqui. E vou colocar o site aqui. Deixa eu voltar, vou compartilhar, que eu vou mostrar para vocês o caminho das pedras aqui. A janela. Deixa eu ver esse daqui, eu acho que vai dar certo. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa aqui. Beleza. O que acontece? Ó, eu tenho aqui na procura do Google, por exemplo, eu entro lá em cima e vou procurar Stefanelli. Aí eu procuro lá, Stefanelli, deixa eu ver esse termo aqui. Ó, apareceu já direto a página, porque eu já entro, só que no Google, eu pesquiso aqui, ó, lá no Google, Stefanelli, já tem até colocado aqui, ó, Stefanelli, professor Eduardo J. Stefanelli. Aí entra. Aí você tem várias áreas. Entra aqui a metrologia. Você tem páginas que falam sobre uso de algum instrumento. Aí você acha a página relacionada ao conteúdo seu. Simuladores do instrumento e autoavaliação. Aí eu vou entrar no exemplo. Exercícios e solução comentada também dos exercícios. Então, eu vou pegar um micrômetro aqui. Deixe-me ver. Micrômetro, paquímetro, micrômetro, milímetro, centesimal. Então, eu entrei na página, aí eu vou fazer um exercício aqui, ó. Tem um aqui, eu clico. Olha, aí ampliou já ali. Aí, o que eu tenho? Um exercício aqui para fazer, ó. Exemplo. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5, 5,5, 6,5, 7. Então, o que eu tenho?
7 aqui, leitura da bainha. Então, guarda aí, 7 milímetros. Depois eu venho, linha de referência, leitura do tambor. Então, eu pego lá 35, 40, 41, 42, 43, exato. Então, eu pego 7 milímetros, vírgula 43. Então, vou lá, vou colocar aqui, ó. 7,43. Exato. Acertei a medida. Então, dá para fazer várias aí. Então, legal é, por exemplo, você treinar, sentar e fazer 20 sem errar nenhuma. Certo? Aí você vai estar por dentro dos detalhes ali, situações que são mais complicadinhas de fazer leitura. Ok? Aí, agora eu vou pegar o exemplo de outro. Vou voltar para o site do Stefanelli. Vou voltar lá, micrômetro de milímetro, porém milesimal. Qual que vai ser a diferença? Mínima. Ó, faz a mesma coisa. Vem na bainha, aqui embaixo a bainha, face do tambor, leitura da bainha. Então eu tenho que aqui, eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5, 11. Beleza, 10,5, 11. Não chegou até 11,5 porque o zero está aqui em cima. Então, o zero teria que estar aqui abaixo, caso fosse considerar um traço que estivesse aparecendo ali, começando a ficar duvidoso. Então, normalmente nós temos 11 milímetros, vírgula 41, 42. 42. Então, vem aqui, vamos ver se é isso mesmo. É 11,42. Espera, que eu tô. Que eu comi bola aqui, pera. Deixa eu fechar aqui. 11, 41, 42. Ah, sabe o que faltou? Ó, eu li como se fosse centesimal. Aqui tá tudo certo. É, leitura da bainha, leitura do tambor. Opa, faltou do nônio. Então, o nônio, eu já vou precisar aqui, ó. Leitura 0, 2. Entre o 2 e o 4 eu tenho 3. Então, ele vai exatamente na terceira casa decimal. Aí, fechou. Então, eu só acrescento a terceira casa decimal no micrômetro de milímetro milesimal, certo? Então, eu tenho essa parte aí, 11,423 milímetros, tá? Tomar muito cuidado, que, por exemplo, eu vi um vídeo meio famosinho na internet, por exemplo, que faz o seguinte, perguntar para o Gustavo aqui, por exemplo, ó, quando eu falo que eu tenho uma moto de 300, o quê? Você vai pegar uma moto, que às vezes você tem um Fuscão 1.600, o quê? Uma moto 250, 160, o quê? Como que a gente fala? Aí a gente fica... Eu vi até um vídeo, achei interessantíssimo, que é uma coisa que a gente é comum. A gente fala e o que dá para explicar em cima disso que a gente está falando? Aí a gente fala o quê? A palavra é cilindrada, né? Geralmente o pessoal fala, eu tenho uma moto 300 cilindrada. 300 cilindradas. Só que o que acontece? A gente não tem como estar mais errado. Por quê? Cilindrada não é unidade. Você não fala igual você fala 200, 300 milímetros. Milímetros é unidade. Unidade do quê? De comprimento. É igual eu medir uma coisa que mede 200 milímetros e falar que é 200 comprimentos. Olha bem, comprimento não é medida. Exatamente, cilindrada também não é medida. Cilindrada é uma característica do motor, física, que ela é medida em unidades de volume. Então, por isso que o pessoal confunde. Moto é 300 cc. Aí o pessoal, por causa de ter um C ali, dois Cs, pensa em cilindrada. E não é. É 300 centímetros cúbicos. O americano resolveu chamar de 300 cc, centímetro cúbico. E aqui o pessoal chama muito errado. Não, o americano já está errado, porque
Centímetro cúbico, era para ser cm de Maria, né? Cm ao cubo. Mas não, inventaram que centímetro cúbico é cc. C e C, as duas letras, né? De centímetros cúbicos. Então, virou meio que padrão, mas não é. É uma unidade, mas é uma unidade que está o texto, a abreviação dela, sendo que ela já tem unidade. Mas aconteceu, fazer o quê? Aparece lá, CC. Então a gente vê que um Fuscão 1600 é 1600 CC. O que é CC? Centímetro cúbico. Ah, o carro 1.0. Não é centímetro. Não, não é centímetro, não. É decímetro. Mas 1.0 é. Por quê? O decímetro equivale ao litro. Então você tem, por isso que fala carro 1.0 litros, ainda fala ponto errado também, porque o ponto é do sistema inglês, que representa a nossa vírgula, mas a gente fala mesmo assim, 1.0, 1.3, 1.6, 1.4, 2.0, certo? Então isso é uma questão de unidades, né? Medição, unidades de medição. Já teve caso até de dono de retífica, que eu já dando aula de uma matéria, e o rapaz foi tirar uma dúvida e foi ver que os dois discutindo sobre o assunto da cilindrada, foi ver que o dono da retífica de motores estava errado com relação a como se calculava a cilindrada do motor. Por quê? Acho que ele estava baseando em algum método empírico lá de cilindrada, sendo que a cilindrada é uma característica do motor. Como ela é medida, aí é outra situação, certo? Então, o que, que nós temos? Tomar cuidado. Por quê? Porque essa relação de unidades é interessante. Por quê? Porque você vê muita coisa na internet falando. Hoje mesmo eu vi um vídeo, o cara falando, um motor de 2.000 cilindradas. Ai, doeu o coração. Por quê? Porque são 2.000 centímetros cúbicos. Ah, mas como que eu falo? Não usa cilindrada, professor? Usa. Você fala, a cilindrada do motor da minha moto é 300 centímetros cúbicos, ou 300 cc, digamos, né? A cilindrada do motor do meu Fuscão é 1.600 centímetros cúbicos. Então, a cilindrada é o que eu estou medindo, e não a unidade do que eu estou medindo. Ok? A gente acaba não escutando mais do mesmo jeito as coisas quando a gente fica sabendo disso. Tá? Queria agradecer demais a participação aí de quem esteve nos acompanhando. E a gente finaliza por hoje essa parte dos micrômetros e damos continuidade. Sexta-feira a gente leva os instrumentos, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas lá aí na empresa. Tá bom? Aí eu e o professor Adriano vamos estar aí na sexta-feira. Tá definindo certinho, vou ver a questão de levar os instrumentos de medição para garantir que a gente tem o material para trabalhar. E o que acontece? Aí a gente deve organizar, tipo, metade da turma de manhã com o Adriano, outra metade comigo de manhã, provavelmente parece que no auditório. E à tarde a outra metade inverte e cada um fica com outra pessoa ali. Ok? Certinho. Muito obrigado e por hoje é só. Alguma dúvida? Fico à disposição aqui. Certo? Muito obrigado e até mais ver. Obrigado, Gustavo. Bom descanso aí, até amanhã. Até a próximo encontro nosso na sexta-feira.